Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live Vida de Líder. E hoje nós vamos estar com uma pessoa muito especial falando de um assunto também muito especial. Então, você que se interessa aí por o assunto saúde mental e emocional no trabalho, vai ser super importante estar aqui com a gente, tá bom? Bem-vindos, Renata, João. O João ganhou uma sessão de mentoria com o Daniel, né? Bernardo, é isso aí, pessoal, vamos chegando para a gente estar juntos aqui com essa super profissional, Daniela Pelosi, que vai conversar com a gente sobre saúde mental e emocional no trabalho. Pessoal, as lives Vida de Líder têm ajudado centenas de pessoas e a gente fica muito feliz. Hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa que tem nos acompanhado e ela me dando o depoimento de que do quanto as lives têm colaborado com a liderança dela nesse momento. Então, eu fico super feliz de saber que o nosso objetivo tem sido aí alcançado, né? Porque a grande questão aqui é a gente trazer temas muito relevantes para o líder nesse momento. Lembrando, gente, que no meu ponto de vista, todo mundo é líder. Então, nós talvez não vamos expressar essa habilidade em algumas situações, mas nós lideramos as nossas vidas, nós lideramos as nossas escolhas, nós lideramos a nossa carreira. E é por isso que a gente está aqui falando, né, conversando com vocês sobre tantas situações. Tá bom? Já vamos nesse momento tão especial. Lembrando, oi Dani, bem-vinda! Olá, Marta. Obrigada. Boa noite. Boa noite para Noite, que todos que estão delícia! entrando aqui, né, Marta? Nossa, que delícia, viu? Te ter aqui conosco e para falar de um assunto Prazer é meu. tão relevante, né, Dani? Esse assunto tão Muito, importante para o nosso momento. Acho muito, que Marta. é uma questão assim fundamental para todo mundo que está liderando, para todo mundo que está inserido numa organização, para todo mundo que tem um negócio, né, como eu, por exemplo. Então, muito bom estar aqui com você. Só quero lembrar, Eu quem Dani, agradeço o convite. eu já vou, quero lembrar, né, que a gente vai ter o sorteio, pessoal, de uma sessão de mentoria de carreira com a Dani. E aí, quero pedir para você que entende, né? Algumas pessoas hoje, Dani, entraram em contato comigo perguntando assim, Marta, a gente não pode encaminhar a live antes dela começar? Deve, né, Dani? Porque a pessoa Deve se organiza, aí a pessoa fala assim, poder mas eu assistir. quero concorrer à live, né? Então, basta a pessoa marcar 10 pessoas, né? Tirar a fotinha e mandar para nós, manda para mim, que a gente faz o Exatamente. sorteio, né? Então, você que entende que essa live é O uma importante é compartilhar, né, Marta? Isso é que é o mais importante. com certeza, porque esse assunto, gente, é um assunto tão, assim, fundamental para todos nós nos dias de hoje. Então, compartilha com mais 10 colegas teus, 10 amigos, né? Manda o print para mim. O print, gente, é só para a gente ter aqui um controle para o sorteio, tá bom? Né? Então, queria deixar isso bem claro, tá? Dani, eu quero te Alessandra. apresentar, né? E a gente já te passar a palavra, porque tô louca para ouvir, né, as tuas colaborações nesse tema, que eu sei que é um tema que você tem estudado muito, que você vivencia dentro Sim, das organizações, né? Bom, sim. então deixa É eu um apresentar. tema. Eu sou entusiasta, eu costumo dizer, Marta, que eu sou entusiasta por esse tema.
Uhum. Com certeza, a gente conversa bastante, né? E a Dani traz muitas contribuições nesse sentido. Bom, e a Dani é mãe do Matheus e do Miguel, dois meninos lindos, maravilhosos, né? Ela é psicóloga, ela é psicodramatista, ela é especialista em desenvolvimento humano e gestão de mudanças. Eu e a Dani já trabalhamos juntas numa grande organização, de lá nasceu uma bela amizade, né? Nós somos amigas. Isso também me dá um prazer imenso, né, de ter a Dani aqui comigo. Ela atua com projetos ligados à psicologia, consultoria organizacional e mentoria de carreira, né? Então a Dani trabalha diretamente com esse tipo de mentoria, além de se dedicar parcialmente à Universidade Algar, que é uma grande Sim, referência aí no Brasil, no que se refere a desenvolvimento, né, Dani? com certeza. Com foco em educação corporativa. Então, seja bem-vinda, Dani. É um grande prazer te ter aqui. E quero te passar a palavra para você começar contando para nós, né, Dani, que fatores que impactam tanto, né, na saúde mental e emocional no trabalho, né? Você começa a contar para nós um pouquinho sobre isso, então. E seja bem-vinda, né? Obrigada, Marta. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o teu convite, né, o carinho. E para mim é um prazer estar aqui, né, com você e também compartilhar um tema que eu considero extremamente relevante. Não só para o momento e para o contexto em que nós estamos vivendo, né, se tratando da pandemia e de todo esse cenário, mas eu acredito que é um tema importante desde sempre, né, porque a saúde mental e emocional é um tema que ganhou mais propriedade ou mais presença no nosso linguajar, né, na nossa atenção, no nosso foco de estudo e nas nossas práticas, num período um pouco mais recente, né? Dentro das empresas, no ambiente de trabalho especificamente, a gente sempre focou muito mais na saúde física, né? A gente sempre olhou muito mais para essa questão orgânica, física, do que para a saúde mental e emocional. E eu, em particular, sou uma entusiasta pelo tema, como eu disse, porque é um tema que eu sei o quanto ele nos impacta diretamente, né? Eu sei o quanto ele nos ajuda em todos os outros papéis da vida, o quanto ele influencia todos os papéis que a gente exerce, né? Porque se a gente não está saudável no aspecto mental e emocional, isso vai impactar todos os nossos papéis sociais, não é só o nosso papel profissional, né? Isso vai impactar tudo, isso vai impactar a nossa vida pessoal, isso vai impactar o nosso relacionamento afetivo, isso vai impactar o nosso relacionamento social. Então a gente realmente precisa cuidar com muito carinho, em primeiro lugar, da gente mesmo, né, para que a gente possa estar bem em todo esse contexto. E é interessante, Marta, que os relatos, né, eles mostram assim, que por mais que haja variáveis pessoais que impactam no estresse, na saúde mental e emocional, a maior parte das pessoas, eu estou dizendo de 1 a cada 5 pessoas, dizem que o papel profissional é o maior responsável pela perda da saúde mental e emocional. Poxa. 1 em cada 5 pessoas associam essa perda de saúde mental e emocional ao papel profissional, mesmo entendendo que há variáveis pessoais que nos impactam. E para mais de 60% dessas pessoas, o exercício profissional, ele é o grande responsável, né, pela nossa sensação de impotência, de cansaço, de estresse, de ansiedade elevada. Então, vejam o quanto isso nos impacta, né? O quanto isso é um tema relevante. E aí, quando você me pergunta, né, Dani, quais são os fatores, né, que impacta a saúde mental e emocional no trabalho? Eu posso te dizer de vários fatores, né, Marta? Eu acho que tem várias coisas que são bastante relevantes. E que estão dentro desse contexto organizacional. Então, assim, o quanto eu me sinto pertencente àquela organização, né? O quanto eu me identifico com aquela organização, com os valores e práticas da organização ou do trabalho que eu tenho, do que eu faço, do que eu represento no meu exercício profissional. Como que é o clima do meu trabalho? Como que é o clima lá? Existem relações saudáveis? As relações são saudáveis?
Existe confiança nesses relacionamentos? Né? Então, eu me sinto pertencido a esse lugar? Eu sinto que eu estou incluído nesse lugar? Isso é extremamente relevante, isso é um grande aspecto. Eu tenho a quantidade de autonomia e independência que eu espero ter, que eu preciso ter, para poder atuar com mais autoridade, com mais propriedade, com um pouco mais de espaço dentro daquilo que me cabe? Né? Ou eu estou muito no esquema de comando e controle e não tenho autonomia nenhuma para nada. Isso é um fator de impacto da nossa saúde mental e emocional no trabalho. Né? Outros aspectos, eu tenho os recursos suficientes para trabalhar? Né? Será que tudo aquilo que me é demandado, eu tenho ferramentas, recursos, aonde eu consigo, através disso e com isso, fazer as entregas necessárias? Como é que está o meu fluxo de trabalho? Como é que está o volume de demandas? Né? Isso está um fluxo exageradamente grande que não está me permitindo respirar, que não está me permitindo cuidar bem dos meus outros papéis, que não me permite almoçar direito nenhum dia, que não me permite, não me deixa buscar o meu filho na escola, que não deixa eu sair para uma reunião na escola do filho, porque eu nunca consigo, né? Que eu vivo tendo que levar trabalho para casa à noite, aos finais de semana. Como é que está esse fluxo? Isso é outro fator muito importante. Outro fator que é muito assim, impactante na saúde mental e emocional no trabalho, Marta, também é a velocidade das mudanças. Né? A gente vem experimentando no cenário de negócios e de mundo, onde a velocidade, o fluxo da mudança, ele é imenso. A gente está tendo overdose de mudança, a gente tem sobreposição de mudança, então você já está cuidando de um projeto aqui, já chega outro acolá, e já vem outro de cá, e aí eu tenho que dar conta de tudo. Difícil, né? E tem um fator que ele é extremamente relevante, como nós falamos muito para líderes aqui também, é a liderança. Né? Como é o modelo de liderança dessa organização? Como meu líder é? O quanto eu me sinto aderente a essa pessoa, a esse modelo de gestão? Demais, né, Dani? Demais. O quanto que essa liderança é saudável ou não é? Isso, gente, nos impactam fortemente, porque nós sabemos, né, Marta? Você fala muito disso, nós que somos do desenvolvimento humano tratamos muito sobre isso, que muitas das vezes a gente não pede demissão de uma empresa, de uma atividade, a gente pede demissão de uma liderança, de um líder. Então, isso é um fator extremamente relevante. Então, quando a gente fala assim, quais são os fatores que impactam saúde mental e saúde emocional? A gente pode olhar para todos esses aspectos que eu mencionei. Nossa, Dani, você sabe que quando a gente conversou sobre esse tema, né, que eu acho que você tem um domínio sensacional do tema, né, eu me lembrei muito da minha experiência, né, e a minha segunda pergunta tem muito a ver com essa experiência, porque quando eu pedi demissão, eu passei por uma crise de ansiedade e cheguei a ir ao médico, né, enfim. Mas eu percebi, né, Dani, uma dificuldade muito grande do diagnóstico daquele momento, a tratativa que foi dada. Eu me senti muito descuidada, né? E eu fui muito impactada, né? Então eu queria entender contigo assim, quais os impactos, né, que a pouca saúde mental e emocional tem para o indivíduo, como eu vivenciei, e é claro, para a empresa, né? Depois de tudo que você trouxe para nós, o que a gente vai percebendo que o indivíduo começa a sofrer, né? E é claro, por consequência, a empresa, né? Marta, então, essas situações nos impactam e nos marcam profundamente, né? Eu também já experimentei na minha carreira, num período relativamente recente, né, um modelo de gestão que me impactou muito no aspecto mental e emocional. E graças a Deus eu consegui reconhecer isso, né? Eu consegui reconhecer o impacto que isso estava me trazendo e olhei para isso, né? Para como eu podia desenvolver estratégias para ficar bem, para me cuidar e para conseguir, durante o tempo que eu entendia que era necessário, estar naquele contexto e com aquele modelo de gestão. Mas a gente precisa
realmente, assim, está muito atento. E aí, antes de eu entrar na tua resposta propriamente dita, né, quando a gente olha para dados, para informações, né, uma matéria recente, claro que nós estamos fazendo um recorte antes da pandemia aqui, tá? Porque com certeza na pandemia esses números estão muito mais gritantes, sim. Mas a Associação Brasileira de Medicina do Trabalho, ela fala, né, que 9 em cada 10 brasileiros apresentam sintomas de ansiedade, né, que 47% das pessoas sofrem de algum tipo de depressão, seja ela leve, moderada ou severa, né? Que 1 em cada 4 pessoas vai desenvolver um transtorno de ansiedade ao longo da vida. Né? E que não, é muito gritante. Transtorno mental e emocional, Marta, no Brasil, né, até um período recente, nós estamos fazendo um recorte relativamente recente, que eu acredito que esse dado já mudou, né, ele era a terceira causa no Brasil de afastamento do trabalho, né? Transtorno mental e emocional. Então, olha o quanto a gente está falando de um assunto extremamente relevante e impactante para as pessoas. E aí, quando a gente fala, né, você me perguntou assim, Dani, qual que é o impacto disso para a pessoa? Trouxe o teu caso, né, a tua situação. O impacto para as pessoas, ele é muito forte, né, porque assim, primeiro que ele vai trazer impacto como desânimo, né, perda de qualidade de vida, né, a gente falou aqui, né, quando a gente está com fluxo de trabalho muito grande, por exemplo, né, não está se sentindo conectado com aquilo que a gente está fazendo, né, o que isso provoca? Isso provoca desânimo, a gente perde qualidade de vida, a gente perde conexão com aquilo que a gente está fazendo, com aquilo que a gente precisa fazer. Fora, né, os quadros, os transtornos que a gente começa propriamente a desenvolver ligados a estresse, né? Então a gente começa a ter sintomas de estresse, né? A gente começa a ter dificuldade de lidar com tudo isso, com todo esse contexto, e começa a desenvolver uma série de fatores, né? Aí a gente pode falar de má qualidade de sono, a gente pode falar de queda de cabelo, a gente pode falar de taquicardia, a gente pode falar de uma sensação de ansiedade muito acentuada, a gente pode falar de perda de memória, né? A gente pode falar de uma sensação de fadiga constante. Né? Então, uma série de sintomas, né, associados, ela vai determinando alguns tipos de transtorno. A gente não está falando de algo isolado. Né? Mas o indivíduo pode desenvolver quadros de estresse, e esse estresse pode gerar um burnout, né, que é realmente, o burnout é queima, né? A queima, a explosão. Então, é quando chega num ponto que, né, que já não dá mais, eu perco a conexão afetiva com aquilo ali, eu perco a conexão total. Né? Então, a gente costuma dizer que, assim, existe até um dado muito alarmante que fala que 96% das pessoas com burnout, de 96%, 92% continua indo ao trabalho. Então, é aquela sensação, assim, é muito alarmante, mano. É aquela sensação. Você imagina qual que é a produtividade de uma pessoa que está com burnout, né, Dani? Baixíssima. Baixíssima. Né? Então, traz um impacto muito forte para o indivíduo, em primeiro lugar, e, evidentemente, para a organização. Né? E no burnout, a gente fala assim, aquela história de a casa está aberta, as luzes estão acesas, mas não tem ninguém em casa. Penso o quanto isso é forte. Depressão, né, pode se desenvolver, né, o impacto para o indivíduo, a gente pode ter um aumento, né, em casos de depressão do mais leve ao mais severo, transtornos de ansiedade, até um afastamento propriamente dito, né, porque chega um momento que a pessoa não consegue mais gerenciar aquilo ali, lidar com aquilo ali. E isso é tão desafiador, Marta, porque esse tema da saúde mental e emocional, ele ainda é um tabu muito forte dentro da maior parte das organizações. As pessoas têm medo, né, de falar que estão com alguns sintomas, que não estão bem, porque você pensa, né, ambientes de trabalho são ambientes extremamente competitivos, são ambientes onde eu tenho que ser
muito bom, eu tenho que ser quase perfeito, eu tenho que ser praticamente um super-herói. E aonde eu não estou falando que Tá em no papel todo, de líder, né, Dani? É. certeza. Uhum. E assim, vulnerabilidade e fragilidade, a gente não tem um incentivo muito grande para isso ser mostrado dentro de um ambiente organizacional. Sim. Né? Por Uhum. mais que a gente saiba que já existem boas práticas nessa direção, por Uhum. mais que a gente saiba que para algumas empresas isso já está sendo modificado. Uhum. Né? Uhum. Então, Uhum. aqui nós falamos para o indivíduo, agora você pensa para a organização, né? A organização é impacto para ela, que também isso vai refletir, evidentemente. Uhum. Perda de produtividade, com isso, perda de receita, né? Perda de engajamento, né? As pessoas não vão estar verdadeiramente engajadas, né? Engajadas com aquela organização, com aquela entrega, com aquele papel. Uhum. Vai aumentar turnover, vai aumentar índices de absenteísmo, e tem um termo que a gente usa muito, né? Que a gente fala do presenteísmo. É. As pessoas estão, mas não estão, sabe? Uhum. Eu tô. Eu tô lá na empresa, Eu venho, eu mas eu passo tô no só de horário. Sou pontual, inclusive, né? Chego no sou horário. pontual. Uhum. Uhum. Mas eu não estou. Eu não estou de corpo e alma, né, Marta? Eu estou Uhum. ali fisicamente na organização, mas é só isso. Por isso que a gente fala de presenteísmo. Isso tem sido cada vez mais comum. As pessoas estão ali e muitas das vezes se sentindo absurdamente desconectadas com aquilo que está acontecendo em volta, com aquilo que está acontecendo ali na frente dela, muitas vezes com o que está acontecendo, inclusive, dentro dela. É. Então, assim, temos fortes impacto das equipes, né? Porque se a gente tem o adoecimento na equipe e uma pessoa se afasta, duas pessoas se afastam, três, isso muda, né? Isso muda o fluxo de trabalho para a liderança, isso muda a demanda para a liderança, isso muda a demanda para a equipe, isso impacta a equipe não só com relação ao fluxo de trabalho, mas emocionalmente. As pessoas se sentem mais fragilizadas em ver os colegas nesta condição. Uhum. Uhum. Então, assim, são muitos os impactos, né, que a gente tem quando a gente fala de saúde mental. Com certeza, né, Dani? Você está falando, eu estou me lembrando, né, da minha experiência, assim, o quanto que foi, primeiro, o quanto foi traumático, né, o processo da saída, a forma, porque, como você está dizendo, ainda é um tabu dentro das organizações, e eu tive um agravante porque eu não me percebia doente, né? Eu não me percebia, eu percebia que eu não estava bem, eu percebia que alguma coisa, nossa, e aí eu comecei a ficar extremamente negativa nas reuniões, eu comecei a ficar agressiva com os colegas, né? Eu comecei a ter algumas reações que eram defesas até do meu momento emocional, né? Só que naquele momento nem eu percebia direito e eu fui e aí, né, Dani, é tão relevante o que você está trazendo para nós, porque eu acho que para todo mundo que está nos ouvindo agora, gente, a empatia é um troço que precisa sair do discurso, né, Dani? Porque Precisa, quando a gente fala de absurdamente. saúde emocional, né, mental e emocional, a gente se colocar no lugar do outro, a gente apoiar, né, o outro, é fundamental, porque eu percebia que além de eu não estar me suportando, né, eu não conseguia ter suporte nesse externo, né, que eram ali nos colegas, na própria estrutura empresarial. E aí, até que eu cheguei no cume mesmo, que foi uma crise, né? Que eu fiquei 2 dias afastada, não comia, não atendia ninguém, enfim, tive uma crise bem, bem grande. E aí, a partir daquela crise, eu tomei essa decisão, né? Então, eu acho que um convite bem legal para a gente fazer para as pessoas, porque a Dani está dando inputs para nós aqui, né? Muito relevantes, muito claros, né? Mas, e nesses inputs, como é que eu posso começar a olhar para o meu colega, né? Como é que eu posso começar a participar um pouco mais disso, né, Dani? E aí, por isso eu estou falando isso tudo para entender, né, Dani? Na sua experiência, como é que as empresas estão tratando esse tema? E só antes de você começar a responder, Dani, eu vi que entrou bastante gente aqui,
né, depois que a gente começou. Quero estimular vocês, gente, que entenderem que essa live é uma contribuição para os teus colegas. Compartilha com mais 10 pessoas, porque quem compartilhar e mandar o print para mim vai estar concorrendo a uma sessão de mentoria de carreira com a Dani, né? Eu acho que é super, super relevante. A gente tem tido feedbacks incríveis, né? Sobre as lives, Dani, sobre os atendimentos, né? Quem está ganhando aí as mentorias, as oportunidades, né? O aprendizado que tem tido. Então, queria entender, né, Dani, na tua experiência, como é que as empresas têm tratado isso, né? A saúde mental e emocional dos seus colaboradores, né? Como é que você está vendo isso? Ô, Marta, só voltando um pouco na tua fala, né? Quando você conta da sua experiência e tudo mais, é tão interessante, porque, assim, quando a gente fala de saúde mental e emocional, né? Na saúde mental a gente só é considerado não saudável quando a gente já está doente. Quando a gente já está doente, na verdade, os sintomas, eles começam muito antes. Eles começam normalmente de forma dissociada, de forma discreta, né? Então, é uma noite mal dormida, é uma insônia, é uma reação agressiva em reuniões, é um mal-estar, é uma enxaqueca frequente que não me deixa, né? E a gente, às vezes, não consegue perceber isso. Enquanto que, na verdade, a gente precisa começar a tratar os aspectos subclínicos antes que eles se tornem clínicos. Nossa. É claro que para isso, né, amiga? É claro que para isso a gente precisa ter, né? A própria Organização Mundial de Saúde, ela fala disso. As intervenções em saúde mental e emocional, elas precisam ser entregues dentro da organização como uma estratégia integrada de bem-estar, né? Como uma estratégia, como uma prática corporativa, como uma prática que considere a prevenção, como uma prática que considere a conscientização, a identificação de sintomas precoces, a tratativa, o acolhimento. Então, a gente precisa cuidar disso, e além disso, né, além desse posicionamento por parte das empresas, que seria muito mais efetivo e saudável, a gente precisa trabalhar com as pessoas, né, o aspecto do autoconhecimento e da autoconsciência, para que as pessoas comecem a ter condições de se perceber melhor. Né, para que comecem a ter condições de identificação dos primeiros sintomas. Se a gente começa a dar essa consciência, a dar esse entendimento e essa clareza, entregando isso como uma estratégia corporativa, como uma estratégia daquela cultura, daquele modelo de gestão, olha, a gente teria com certeza pessoas, organizações infinitamente mais saudáveis. E infinitamente mais felizes e realizadas com o que fazem. Nossa. Eu acredito muito nisso. Nossa, demais. De verdade. Demais. Acredito muito nisso, assim. A gente tem boas práticas, né? A gente tem boas práticas. A Mercer Mesh Benefícios, né? Numa pesquisa recente com 611 empresas, ela observou que 47% dessas 611 já tem boas práticas voltadas para saúde mental e emocional. Nossa, então, quando a gente considera. Sim, é um dado muito relevante. Né? A gente percebe, Marta, que o cenário vem mudando. É claro que a gente ainda tem assim, uma larga caminhada a ser feita, na minha percepção. Sim. Mas quando a gente fala, né, de empresas como a Lelo, a Tetra Pak, a farmacêutica Novartis, a Scania, né, a Scania no Brasil, essas empresas, né, e eu já li alguns cases relacionados a essas companhias, né, a própria Sodexo, essas empresas já começaram a abraçar programas de saúde mental e emocional. E aqui, mais uma ressalva que eu quero fazer, né, para você que nos assiste, que é assim, cuidar da saúde mental e emocional não é fazer uma palestra, né, não é fazer palestras pontuais, não é fazer ações pontuais. Nós estamos falando aqui de programas que englobem a saúde mental e emocional como uma estratégia corporativa.
né? Eu não estou falando de palestras pontuais em datas específicas de campanhas. Não é só isso. Eu não estou dizendo que isso não é importante, eu não estou dizendo que isso não é relevante, muito pelo contrário, a gente precisa mesmo fazer, porque no gerenciamento da mudança das pessoas, nesse momento, a gente traz as pessoas do nível de inconsciência para consciência, e talvez até para o entendimento, mas isso efetivamente não é, né, o que vai dar o resultado efetivo para nós. Então, eu me lembro assim, não sei se, não tenho certeza se foi na Tetra Pak, né, mas falando que eles colocaram isso em várias unidades no mundo, em 2020 estariam trazendo algumas práticas para o Brasil, né, e falando de trabalhar a liderança, né, de trabalhar a capacidade da liderança de ser mais empática, de conseguir acolher devidamente a tua equipe, de identificação dos primeiros sintomas, identificação e manejo dos primeiros sintomas. Então, existem empresas que já fazem esse movimento. Olha, eu fiz um trabalho recente, né, até compartilhando aqui com uma grande empresa, uma multinacional americana, né, do ramo de alimentos, e eu achei muito interessante, porque quando o cliente me abordou, ele falou: Dani, nós estamos vivendo um período extremamente crítico, né, um período de pandemia onde as pessoas estão mais fragilizadas, mais ansiosas, mais preocupadas, e nós queremos trabalhar o desenvolvimento pessoal e o bem-estar emocional com uma equipe específica que está na linha de frente, né, que está trabalhando, está indo para a indústria, né, está ali cuidando de outras pessoas, está ali suportando, né, para que as operações continuem a acontecer e a rodar de uma maneira saudável, né, com todos os cuidados necessários que a gente possa ter, com todos os recursos que a gente possa adotar. Mas eu preciso cuidar dessa equipe, porque essa equipe está muito demandada, né? E nós estamos verdadeiramente preocupados com a saúde, com o bem-estar dessas pessoas, que é a gente que cuida de gente. Né? Mas que precisa, em primeira instância, também aprender a olhar para si. O autocuidado é um fator muito relevante. O autocuidado, o nosso posicionamento. Então, assim, foi um trabalho muito legal. Um trabalho muito legal com essa empresa, porque, assim, quando a gente foi fazer os grupos, né, os encontros online, as pessoas trouxeram uma série de questões, uma série de aspectos que estão convergentes com aspectos de saúde mental, preocupações de saúde mental e emocional, e com esse momento, né, em que estão vivendo, e se sentiram extremamente acolhidas e apoiadas por aqueles grupos online que estavam acontecendo, onde elas tinham um espaço para trazer aqueles elementos e para aprender técnicas de manejo. Como é que eu posso desenvolver estratégias para lidar com isso, né? Como é que eu posso desenvolver estratégia para passar por esse caos, para passar por essa crise, por exemplo, falando da pandemia, e me manter emocionalmente saudável, capaz, ao final disso tudo? Então, achei muito genuíno, então percebo esse movimento, percebo um movimento muito forte de algumas empresas menores, né, de médio porte também, que vem aí fruto da campanha Janeiro Branco, que é uma campanha muito forte, que foi idealizada no ano de 2014 por um psicólogo aqui de Uberlândia, o Leonardo Abraão, e que tem um slogan: quem cuida da mente, cuida da vida. Olha. Então, o Leonardo... Não, fantástico, Marta, fantástico. Leonardo, junto com uma equipe de psicólogos, eu, inclusive, já fui voluntária algumas vezes dessa grande campanha em prol da saúde mental. É realmente uma campanha de sensibilização, de conscientização das empresas, das instituições, das pessoas, né? Em prol de olhar para isso. Por que a gente vai no nutricionista, vai no médico resolver uma dor na perna e não pode ir no psicólogo? Por quê? E é interessante, né, Dani? Ainda tem tanto tabu com isso, né? Como é uma coisa ainda que a gente resiste, né? Você trouxe. Muito. Mas isso é uma questão histórica, né, Marta? Isso é uma questão histórica. Se a gente for pegar a história da própria psiquiatria, né, da psicologia,
a gente vê que no início, né, lá nos primórdios, isso estava muito associado mesmo às doenças psiquiátricas, aos casos mais graves, né, a história dos sanatórios e tudo mais. Mas não é incomum nos dias de hoje. Eu ouvi recentemente de 2 gestores, né, eles falaram assim para mim, Dani, um trabalho que eu fiz. Dani, eu tenho 45 anos, um deles falou assim, eu tenho 45 anos. Eu não sou mais muito novo, né? Então, vou te falar a verdade, eu nunca acreditei muito nesse negócio de fazer terapia, né, de ir no psicólogo. Eu sempre achei que isso verdadeiramente era coisa para gente louca, desequilibrada, né? Com baixa capacidade de cuidar de si mesmo. E nesse ano, Dani, eu realmente cheguei no momento da minha vida pessoal e profissional que eu precisei buscar ajuda em janeiro desse ano. Puxa. Olha, eu te falo, Dani, eu não largo essa terapeuta por nada. Porque isso tá me fazendo um bem tão grande, Dani. Isso está me fazendo um bem tão grande. Eu tô tão bem, é tão bom eu ter um espaço para falar de mim, para eu falar das minhas expectativas, das minhas dores, dos meus anseios, sem tanto julgamento, né? Com uma maior neutralidade, né? Não existe a imparcialidade absoluta. Eu estou tão feliz que enquanto eu puder pagar essa psicóloga, esse profissional, eu vou permanecer. E eu fiquei imensamente feliz, porque eu sou psicóloga, né? E eu realmente, até por formação, acredito nessa causa. Então, eu fiquei muito feliz com esse depoimento. Queria compartilhar aqui. Dani. Olha, a Aline está falando aí, ó. A Aline é uma amigona nossa também, né? Que esteve aqui com a gente. Ela abriu a segunda jornada das lives Vida de Líder. Arrasou, diga-se de passagem. Aham. Parabéns por trazerem esse tema e dar clareza para os aspectos invisíveis da nossa sociedade, né? A Renata, do Núcleo Lumina, está falando parabéns por essa live topíssima. O Daniel Mensa está falando o momento está rotulado como incerto, o problema é temas fundamentais, que temas fundamentais foram esquecidos, né? E ele também está comentando aqui, Dani Pelosi, está sendo muito direta e clara, empatia não é moda, é necessidade. Bacana. Justamente. Ô, Dani, e você falou uma coisa muito, muito relevante aqui, que foi quando você fala de programas que englobem saúde mental e emocional nas ações corporativas, né? Porque quando você fala que o tema não é só uma palestra, mas um programa, eu acho que a gente precisa estimular aqui, inclusive quem é de RH, eu estou vendo bastante gente de RH aqui com a gente, a pensar que em qualquer programa que a gente for desenvolver, esse tema precisa estar incluído, mas não só nos programas de desenvolvimento, né, Dani? Eu vejo assim que a organização tem que se preocupar com o que é que está gerando dentro dessa cultura problemas emocionais, né? Mentais e emocionais. Que líderes que possam ter esse perfil. Então, eu acho que é um assunto tão amplo, né, Dani? Tão vasto. Tão vasto. É tão vasto. Ô, Marta, assim, a empresa, né? Não adianta também a gente trabalhar só a liderança ou trabalhar só o liderado, né? É fazer rodas de conversas frequentes, né? Levar profissionais especializados convidados para falar de burnout, de depressão, de estresse, de transtornos de ansiedade, de qualidade de vida, né? Discutir tudo isso se eu não tiver um sistema, né? Um sistema que seja, que suporte isso, porque senão eu vou bater e vai voltar. Chega um momento que só aqui não tem força. Não flui. Eu não estou dizendo que não é importante. Eu acho que a gente precisa começar. As iniciativas têm que acontecer, né? Tem que acontecer. E isso é uma questão de maturidade, que se desenvolve com práticas. Né? Porque muitas vezes o empregador, eu não estou dizendo em todas as vezes, porque eu acho que tem pessoas bastante business, com bastante sensibilidade humana e interesse genuíno pelo outro. Né? Que realmente acredita nesse ideal. Mas, muitas vezes, o empregador ele só vai olhar para isso
quando a área de recursos humanos, de saúde e segurança ocupacional, mostrar os dados e falar assim, ó, nós temos X% dos nossos colaboradores afastados por depressão, CID, tal, tal, tal. Nós temos Y% afastado com transtorno de ansiedade, Z% afastado com burnout. Opa! Eu conheço um cliente que fez isso. Tem um cliente que me acionou para um trabalho pontual, um foco em saúde mental e organizacional, e a pessoa do RH que me acionou, ela me contou. Ela falou, Dani, você sabe como que nós sensibilizamos? A gente mostrou os dados. A gente mostrou os dados, falou aqui, ó. E o empregador olhou para aquilo e falou, mesmo? Então, o que que a gente pode fazer? E aí, abriu a porta para que a gente pudesse começar a ter algumas ações endereçadas para esse tema e para a importância disso. A gente precisa trabalhar posturas de mais coragem, de mais demonstração de vulnerabilidade, porque nós somos humanos. Nós somos humanos, né? A gente não acerta sempre, a gente não é perfeito. Nós estamos todos suscetíveis. Aí você fala, mas você que é psicóloga, né, que estuda o tema, que é um pouco mais preparado, deve estar um pouco mais imune a isso. Não, nem um pouco. Pelo contrário, né? Sou mãe de dois filhos. Nós estamos igual no Covid, né, Dani? Pode pegar em qualquer um. Pode pegar em qualquer um. Não estamos vulneráveis. É óbvio que isso aí. As pessoas que têm um grau de autoconhecimento e autoconsciência maior, ou seja, que conseguem se perceber, entender que está acontecendo alguma coisa diferente, né? Entender que todo aquele sintoma físico, né? Aquilo ali também tem uma origem fortemente emocional. Entender que está tendo com frequência uma sensação de tristeza, de mal-estar, e ela se conhece, se percebe, isso favorece. Essas pessoas, elas estão, assim, mais aderentes a ter uma identificação mais precoce. É claro que as pessoas que cuidam do seu bem-estar, que praticam yoga, que praticam meditação, que leem mais, que compartilham mais o que pensam, o que sentem com pessoas da sua confiança, elas também se tornam mais fortalecidas emocionalmente para lidar, né, com esses aspectos. Mas imune, Marta, nenhum de nós está. Todos nós estamos suscetíveis, especialmente nesse momento. Né? Eu diria que nós estamos altamente suscetíveis, né? A ter estresse, desenvolver uma depressão. Você imagina o nível de ansiedade das pessoas, o medo de perder o emprego para quem ainda não perdeu e tem receio de que isso possa acontecer. Sim. E a própria ansiedade com o desconhecido, né, Dani? A gente não sabe aonde nós vamos chegar, né? Onde é que vai dar? A gente não sabe assim, não, mês que vem volta, né? A gente já está há 3 meses nesse processo, né? Então, eu acho que esse desconhecido. Ô, Dani, e assim, a gente está aqui, né? Eu falo muito para líderes, porque eu falo da minha crença, né? De que todo mundo é líder. Nem que seja líder da tua própria vida, né? Eu faço, nem que seja, fica parecendo que é tão pequenininho, né? Mas liderar os outros é mais fácil que liderar a vida própria, às vezes, tem hora, né? Olha, liderar a própria vida é muito desafiador. Não é? Especialmente nesse momento. Não é? Então. Com baixo suporte. Ô, Dani, e que aspectos que o líder, né, que está nos assistindo agora, precisa estar atento para ter um ambiente mais... Porque a gente está trazendo aqui, né, os pontos, né, como reconhecer isso, o que que a sua experiência tem trazido. Mas e o líder, né? Que aspectos ele precisa perceber, né, ou estar atento mesmo, né, para que ele tenha um ambiente mais emocionalmente aí saudável? Essa é uma boa pergunta. É uma pergunta bem necessária. E assim, Marta, eu acho que o primeiro ponto, o líder tem que estar bastante atento a si mesmo. Né? Como é que ele tem gerenciado a si mesmo? Como é que ele tem se comportado como líder, como pessoa humana, né? Como um líder de negócio? Então, como é que eu tenho feito a minha autoliderança, a minha autogestão? Porque, para mim, não tem como eu falar de liderança se eu não falar de autoliderança e autogestão em primeira instância. Então, não adianta o líder querer estar preparado, atento, se ele não consegue nem se perceber, nem dar conta de si mesmo. Imagina como é que ele vai dar conta do outro
dos outros, Sim. de uma grande equipe. Então, em primeira instância, a minha orientação para o líder é isso, né? Se conheça, trabalhe os seus pontos de oportunidade, trabalhe as suas forças, né? Olhando muito aí para o que a Aline trouxe na psicologia positiva. Sim. Olhe para suas áreas de alavanca, né? Explore isso muito bem e fortemente. Reconheça as pessoas, né? Dê autonomia às pessoas. Então, dessa forma, a gente vai começar a ter um ambiente mais saudável. Eu acho que o líder precisa, primeiro, cuidar disso. E ele precisa conhecer o que ele tem, Marta. Né? Ele precisa realmente conhecer as pessoas que trabalham com ele, conhecer os estilos comportamentais dessas pessoas, como é que essas pessoas funcionam. Né? O que é valor para essas pessoas que trabalham comigo? O que motiva? Quais são os motivadores da Daniela? Quais são os motivadores da Maria Marta? O que desmotiva, né? Onde são as dúvidas? Onde estão as dificuldades da Dani ou da Marta? Então, ele precisa conhecer a equipe que ele tem. Ele precisa se aproximar dessas pessoas de forma genuína, né? Não é só interessado em ter uma entrega efetiva, mas de forma genuína, porque ele quer verdadeiramente se conectar com o trabalho que ele realiza, com a equipe que ele gerencia, que ele lidera. Né? Então, para mim, isso é essencial, né? Autoliderança, autoconhecimento, autogestão, conhecer as pessoas que trabalham com você, conhecer como elas funcionam, perceber, né? Começar a perceber, usar também das ferramentas organizacionais que estão aí, né? Resultados de pesquisa de clima, aderência das pessoas nas reuniões, aderência das pessoas nos projetos, o quanto as pessoas se manifestam ou não, o quanto elas se posicionam ou não. Tudo isso vai trazendo para a gente, né, grandes subsídios dentro do contexto do trabalho e que a gente precisa estar muito atento, né? Ter conversas necessárias com as pessoas, ter conversas verdadeiras. Né? A gente olha esse Covid, né? A gente está vivendo uma vida que é integrada, né? Não existe mais a Daniela que está lá na Algar, a Daniela consultora, a Daniela que está em casa. A Daniela hoje é uma só. Estou aqui fazendo uma live com a Maria Marta, estou escutando meu filho de 3 anos ali dentro chorando, provavelmente meu marido está acudindo, né? Para que ele não venha aqui me interromper durante a live. E é isso, né? E nós estamos numa vida que é integral. Um ser humano que é integral, um ser humano que traz consigo tudo que ele é, né? Com suas dificuldades, com as suas dores, com as suas alegrias, né? Com a sua potência. E o líder precisa olhar para isso, como uma pessoa comentou aqui, desenvolver habilidade empática, aprender a gostar de gente. A Aline falou isso, e a gente sabe. Tem líder que não gosta de gente. O meu conselho honesto é assim, repensa se a liderança é a tua cadeira. Talvez não seja. Talvez a tua cadeira seja a cadeira de um especialista. E talvez a pessoa esteja até em sofrimento, né, Dani? Porque ela está numa posição que, em muitos casos, e eu acho assim, qualquer que seja o tamanho da empresa, a empresa precisa repensar a questão de carreira, né, Dani? Eu sei que você é especialista nisso. Quando a gente fala de Y, muitas empresas falam, mas isso é só para empresa grande, né? Não, gente, a gente precisa repensar as possibilidades da gente manter excelentes profissionais crescendo nas organizações sem ter que virar gestor, porque o que eu acompanho é assim, o cara, para ele crescer e ganhar mais, ele tem que virar gestor, né? É uma coisa obrigatória. E aí a gente começa a enxergar coisas muito nesse sentido que você está trazendo, né, Dani? É quase muito. Isso vai impactar. Isso vai impactar fortemente. Agora, sim, esse líder também precisa ser capacitado, né, para reconhecer como que ele reconhece quadros de estresse, quadro de burnout, quais são os critérios e características, né, que identificam cada um desses quadros. Ele precisa se apropriar desses temas para ele também ter condições, Marta, de começar a identificar mais alguns fatores e perceber que tem ali alguma coisa errada. Perfeito. Nem sempre o teu liderado, a não ser que ele tenha uma relação muito aberta, confie muito em você, ele vai sentar na tua mesa e vai falar, olha, Marta, não estou bem, eu acho que eu estou com sintomas de depressão leve, eu tenho sentido uma tristeza constante, não tenho tido vontade de fazer mais nada, não tenho vontade de sair, não tenho vontade de fazer nem as coisas que eu gostava de fazer antes.
perdi interesse pelas pessoas à minha volta. Dificilmente ele vai sentar e vai falar isso de forma clara. Não é que não possa acontecer. Possa. E às vezes para ele chegar nesse ponto é porque realmente, né, o copo já E é como você transbordou. falou, né, Dani? Às vezes, quando a pessoa está nesse ponto, já virou clínico, né? Já virou clínico. Então, já virou. Né? Se você tem um olhar para o outro, né? Com mais habilidade, né? Com conhecimentos, com assuntos como esses que você está trazendo, você pode ajudar, né? Talvez uma Muito. pessoa que não esteja se percebendo, né? Afinal, na janela de Johari, nós somos um composto, né? Então, a gente se percebe muito pelo outro, né, Dani? Eu acho tão... Muito pelo outro. Então, a tão gente precisa capacitar a liderança, Marta. A gente precisa ajudar esse líder a construir uma relação de líder, liderado de confiança, porque tudo isso favorece. E olha, isso ainda é muito gritante, né, dentro das empresas. Eu me lembro quando eu trabalhei numa grande empresa, um período relativamente recente, e eu me lembro que a área corporativa estruturou um grande evento de saúde mental e emocional. E eu entrei, né, no formato online, eu fui acompanhar, e foi fantástico. Foi fantástico, achei assim, me acresceu muito, né, me acrescentou bastante. E eu me lembro depois que conversando com uma colega, né, da mesma empresa que ficava na sede onde o evento aconteceu, eu perguntei como é que foi a participação da liderança. Ela me respondeu, Dani, foi baixa, foi baixíssimo. Então começa por aí, né? Esse tipo de agenda, na minha opinião, ela não é voluntária, ela é obrigatória. Você, líder, você tem que participar. Porque você também precisa olhar para isso, você precisa cuidar disso. Começa de você. Você é o exemplo, você é a referência, você tem uma responsabilidade significativa nesse processo de amadurecimento das equipes, da empresa, do assunto aqui dentro. Então, isso precisa começar a ser pauta obrigatória. Sabe? A gente começa, eu percebo que assim, as organizações começam a abrir exceção demais. Ah, por que o fulano não veio, o gerente de marketing? Ah, ele não veio porque tem uma reunião importante com o Beltrano. Por que o outro está lá ocupado no computador? Não é importante, né? Isso é coisa de psicóloga doida. Coisa de psicóloga, isso é coisa lá do RH que fica inventando moda. Pelo amor de Deus, tanta coisa que eu vou parar para falar de saúde mental e emocional. Por favor, gente. Isso aí acabou. Isso acabou. Quem ainda se posiciona, e aqui eu vou ser bastante assertiva no meu posicionamento. Quem ainda se posiciona assim, ó, ficou lá atrás já. Passou, né, Dani? Precisando mudar. Está precisando mudar esse mindset. Nós estamos precisando trabalhar fortemente esse modelo de pensamento. E eu acho, né, Dani, a gente está num momento assim de tanta transição. Ajudar esse líder, né? Hã? A gente precisa ajudar esse líder, né, Marta? Com certeza. E a gente está num momento de transição tão grande, né, Dani, em tudo, em conceito, em modelo de gestão, né? Quando a gente fala de modelos de gestão tão tradicionais, né? Que são esses modelos que ainda a pessoa não valoriza a pessoa, né? Eu fico pensando assim, às vezes a gente acha pesado tornar algumas pautas obrigatórias, mas muitas vezes as pessoas ainda não têm maturidade para fazer escolhas, né, Dani? Então, existem pautas que precisam ser obrigatórias para que as pessoas comecem a entender desses movimentos e aí sim começar a ter maturidade para fazer essas escolhas. Porque muitas vezes as pessoas não estão prontas, né, Dani? Para falar, por exemplo, uma pessoa que fala, eu tenho uma reunião mais importante do que isso. Ela não tem maturidade ainda. Ela ainda está focada no modelo de gestão que não consegue transportar ela para a grandeza que é isso que a gente está falando aqui. Porque se a gente tem todo esse processo, né? Se você está falando que nós somos a terceira questão aí de afastamento, né, das empresas do trabalho estão voltadas para as questões emocionais, mentais e emocionais, essa pauta é primeiríssima na minha agenda como líder. Primeiríssima. Né? Tornar isso obrigatório, né, Marta, é uma estratégia. Né, que pode ser coerente, pode não ser, mas assim, quando eu falo assim, né, com esse ímpeto todo, né, com essa força toda, é muito no sentido de falar, gente, vamos lá, vamos acordar para a importância. Mas é uma estratégia que pode ser adotada. Agora, é claro, a gente também precisa, né, começar a mostrar para as pessoas, né, esses números, esses dados, esses indicadores,
para também despertar um interesse genuíno, né? Para também despertar esse engajamento, esse interesse pelo tema, para criar essa vontade de se aproximar dessa pauta. A gente também, eu acho que a gente pode ir pelos dois caminhos, né? Claro, eu acho que é muito válido, Dani, porque a gente ainda está no Brasil em modelos de gestão muito tradicionais, embora a gente esteja uma transição, né, muito forte para novos modelos de trabalho, né? A Daiane comenta aqui, né, Dani, que a maioria das vezes esse tema não é priorizado pelas organizações, né? É o que você trouxe aí. Ô, Dani, infelizmente nós só temos mais 6 minutos, né? Eu acho que o Instagram podia dar um tempinho para nós maior, né? Porque é tão Podia bom, estender, Marta? né? Podia. Mas eu quero muito, né, te pedir, né, pela sua experiência, pela sua profundidade, né, Dani, assim, nesse novo cenário que se deu, a gente já falou aqui algumas coisas, né? Que dicas que você daria para os líderes, Dani, que estão nos assistindo em relação à saúde das equipes, né? O que você pode deixar para nós aí nesses minutinhos de colaboração nesse sentido, né? De Tá dicas bom. suas, né? E é bom que a gente traz as dicas com o cachorrinho latindo no fundo, né? Essa é a Tá vida como certo. ela é. Essa é a vida real da pandemia. Isso aí é a vida que se vive, o resto é A novela, vida, né? né? Só na novela que as mulheres acordam maquiadas, né? Só na novela que acorda maquiada. Marta, o que eu posso dizer é assim, eu acho que os líderes precisam ter uma liderança que seja um pouco mais emocional, que seja mais humana mesmo, né? Eles precisam, e especialmente nesse momento onde as pessoas estão sofrendo mais, estão mais ansiosas, estão mais preocupadas, estão necessitando de maior escuta, de maior acolhimento, né? Então, assim, que os líderes possam verdadeiramente, né, é, reconhecer e conhecer a sua equipe, participar da vida dessa equipe, acolher, abrir essa escuta, não só para o prazo, para a demanda e para a entrega, mas também para o como você está, como você está se sentindo hoje, como é que tem sido esses dias, seu filho melhorou, né? Uhum. Como é que você está conseguindo gerenciar as coisas aí na sua casa, né? Trabalhando com criança, com uma série de coisas. Então, assim, a liderança precisa exercitar essa amplitude do seu papel, precisa olhar para essas novas necessidades humanas, necessidades de gestão, porque fazer gestão, especialmente nesses tempos, tem uma configuração absurdamente diferente, né? Até pelo próprio modelo, todos nós estamos no home office, né? Sim. Então, a gente precisa realmente se abrir para experimentar novas práticas e novos modelos, para que a gente possa ter uma liderança mais efetiva. Então, que os líderes, eles verdadeiramente olhem para esse tema com mais carinho, com mais atenção, né? E que eles saibam também pedir ajuda, se tem uma dificuldade, porque muitas vezes a dificuldade é de como abordar o tema, né, Marta? Como é que eu abordo? Como é que eu pergunto? Começa com conversas simples, cotidianas, começa participando mais e conhecendo mais quem é a pessoa que trabalha para você. E para maiores orientações, procure, né, um especialista, procure a pessoa do RH, né, procure também aí desenvolver estratégias para que você se sinta mais tranquilo, né, para fazer algum outro tipo de abordagem mais específica, se for necessário. Acho que isso é bastante relevante, né? Nesses tempos, não só nesses tempos, mas desde sempre. Né? Para mim, esse é um tema humano e é um tema de gestão, sem dúvida alguma. Que bom. Dani, super obrigada, né? Foram muito, muito relevantes as contribuições que você trouxe. Eu acho que esse é um assunto que a gente tem que falar mais sobre ele. Ele precisa virar um assunto comum, comum não no sentido de banal, mas comum no sentido de que a gente possa falar mais e que a gente possa trazer isso, né? Então, as pessoas estão falando aqui, ó, gratidão, Dani, muito esclarecedor, né? Uma pessoa chamada Alessandra Gorski. A Daiane está falando, show, gostei demais do tema. A Marleide está falando um tema muito importante. O Daniel também está agradecendo, né, Dani? Então, assim, super obrigada, Dani. Tenho certeza que a gente pode aprender muito mais, né? E aí eu acho... Pessoal, quem está aqui, compartilha, né, a live. Eu acho que tem coisas aqui muito, muito legais para as pessoas interagirem, entenderem mais.
E a gente quebrar alguns tabus, né, Dani, de um assunto que ainda, Exatamente. como você mesma disse, Tem um tabu. tem os desafios, né? Muito obrigada, beijo, viu, nas crianças, beijo no Léo. Obrigada, Marta. Obrigada, pessoal que nos assistiu. Um grande abraço para todos. Excelente final de quarta-feira para nós. Que bom, obrigada. Beijo. Beijo.